Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula dessa sequência de videoaulas que nós estamos tendo aí sobre evolução biológica. E na nossa videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho aí de anatomia comparada e alguns processos evolutivos que nós podemos compreender a partir da observação aí de algumas estruturas anatômicas de forma comparada entre os animais. Então, para a gente começar essa videoaula, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os chamados órgãos homólogos, né? Que em termos biológicos, aí, anatômicos, nós podemos conceituar órgãos homólogos como aqueles que possuem a mesma origem embrionária, tá? Então, órgãos que possuem a mesma origem embrionária em diferentes grupos animais são chamados de órgãos homólogos entre si. Eles podem ou não ter a mesma função, como está sendo indicado aqui. Mas a questão é que sempre eles possuem a mesma origem embrionária, tá? Aqui tem umas observações associadas à questão da evolução, né, que nós podemos interpretar sobre os órgãos homólogos, mas primeiramente eu vou mostrar para vocês no esquema a seguir o que seriam aí os órgãos homólogos a partir de exemplos, tá bom? Então vejam esses exemplos na sequência. Gente, então, nessa figura que está aqui, né, se nós olharmos aqui, esses 4 órgãos que estão aqui, exceto a asa da libélula, mas esses 4 órgãos entre si, então vamos pensar aqui no braço humano, na pata da frente aqui de um guepardo, na nadadeira de uma baleia, que está representada aqui, e na asa de um morcego. Todas essas estruturas que estão aqui, elas são estruturas ou órgãos homólogos entre si, tá? O que significa isso? Qual é o conceito que nós podemos tirar aí de órgãos homólogos? Órgãos homólogos, no sentido biológico, são órgãos que têm a mesma origem embrionária. Como assim? O mesmo grupinho de células que no embrião humano formou os nossos braços aí, esse mesmo conjuntinho de células vai dar origem à pata da frente do guepardo, esta nadadeira da baleia e a asa do morcego, tá? E aí, esse é o conceito. Órgãos com mesmas origens embrionárias. Em relação à função, eles podem ou não ter a mesma função. Não é isso que vai definir o órgão, tá? E quando nós observamos a anatomia desses órgãos de forma comparativa, vocês podem ver que os órgãos homólogos de diferentes espécies, eles apresentam como se fosse um mesmo padrãozão básico, né? E aí em cima desse padrão você tem algumas variações. Então, por exemplo, o braço humano ele tem esse osso, né? Que é o húmero, essa região do antebraço, que é formado por 2 ossos, o rádio e a ulna. Aqui a região do pulso, que tem os ossos chamados de carpos. Região da palma da mão, que tem os metacarpos, e região dos dedos, que tem as falanges. Reparem que nos outros 3 exemplos que estão aqui, todos esses ossos estão presentes, mudando apenas a questão das proporções dos ossos. Então aqui você tem os ossos equivalentes ao húmero. Repare, por exemplo, na baleia, que ele é bem menor do que bem mais curto do que o do ser humano, né? Aqui os 2 ossos equivalentes a rádio e ulna nos 3 grupos de animais. Aqui os ossos equivalentes aos carpos, em verdinho aqui, e aqui os ossos referentes aos metacarpos e falanges nos outros 3 grupos. Então, reparem que além de pensar na questão de terem a mesma origem embrionária, vocês podem pensar que em termos de constituição desses órgãos no adulto, eles têm mais ou menos a mesma estrutura básica entre si, variando as proporções, né, dependendo aí do grupo que pertence a esse órgão e a função que ele está executando, tá bom? Então isso aqui seria o conceito aí, né? Com esses exemplos eu gostaria que vocês entendessem o conceito do que são aí os órgãos homólogos. Voltando ao nosso resumo, vimos então que os órgãos homólogos são aqueles que possuem a mesma origem embrionária, tá? Podendo ou não ter a mesma função. Agora, além disso que eu mostrei para vocês no esquema anterior, eu quero que vocês também observem aqui algumas questões relacionadas à evolução, a processos evolutivos que nós podemos compreender a partir da observação dos órgãos homólogos.
Então vamos entender que órgãos homólogos são órgãos ou estruturas derivadas de uma mesma estrutura ancestral, ou seja, apresentam a mesma origem evolutiva, tá? E além disso, a presença desses órgãos indica a ocorrência de um processo chamado irradiação adaptativa ou divergência adaptativa. O que é isso? É um fenômeno em que algumas espécies são originadas a partir de uma espécie ancestral que é ancestral comum de todas essas espécies. Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês um esquema para vocês poderem entender um pouquinho melhor o que é irradiação adaptativa e qual a relação disso com os órgãos homólogos. Para vocês poderem entender, então, um pouquinho da irradiação adaptativa, primeiro eu vou colocar esse esquema que eu já comentei numa videoaula anterior, que é sobre o processo de especiação, que é o processo que origina novas espécies, tá? Então, vamos relembrar rapidamente aqui. Aqui você tem uma população inicial que vai se subdividir em duas populações que vão ficar isoladas geograficamente. Essas duas populações vão ficar por várias gerações isoladas geograficamente, sofrendo aí, tendo variabilidades diferentes e sofrendo ações diferentes de seleções naturais, já que elas estão em ambientes diferentes. Se essa condição persistir por muitas gerações, essas duas populações podem se diferenciar a ponto de se isolarem reprodutivamente. Quando isso acontece, nós dizemos que aconteceu então especiação. Quando essas populações, essa e essa, estiverem isoladas reprodutivamente, elas já passam a constituir duas espécies diferentes, tá? E aí o que você tem que ver nesse esquema? Nós tínhamos uma espécie inicial. E essa espécie inicial deu origem a essas duas. Essa espécie inicial, ela é a ancestral comum dessas duas espécies que surgiram depois desse processo, tá bom? Então isso aqui é especiação e importante para vocês entenderem na sequência aqui o que eu vou estar falando de irradiação adaptativa. Então vejam, gente, partindo do conceito e do processo de especiação que eu mostrei para vocês, aqui vamos olhar esse esquema para entender um pouquinho a ideia da irradiação adaptativa, tá? Vamos imaginar que o esquema anterior que eu expliquei para vocês, eu poderia pensar que é isso que eu estou destacando no esquema. Ou seja, você tem uma espécie ancestral, a espécie ancestral passou por um processo, essas setas azuis eu estou indicando aqui processos de especiação, como eu expliquei agora há pouco, com isolamento geográfico, reprodutivo e assim por diante, originando duas espécies que são designadas aqui por espécie B e espécie C. Tudo bem? Agora, imagine que a espécie B depois passe por um novo processo de especiação. Então, ela passa a ser a ancestral de duas espécies que venham a surgir posteriormente, chamadas de espécies D e E no esquema que eu fiz aqui. Assim como, imagine aqui a espécie C também passe por um processo de especiação, originando duas outras espécies que eu chamei aqui de espécie F e espécie G. Imagine que isso continue acontecendo por muito tempo, uma espécie sendo ancestral de outras duas e assim sucessivamente. Se eu considerar esse processo inteiro, eu estou considerando aqui um processo de irradiação adaptativa, né? Então aqui nós temos um processo de irradiação adaptativa. E o importante perceber é o seguinte, todas essas espécies que se formaram no final desse processo, eles possuem um ancestral comum que está aqui, que é a espécie A. Então, a espécie A, ela é ancestral comum de B e C inicialmente. Mas B e C são ancestrais comuns, B ancestral comum de D e E, C ancestral comum de F e G. Porém, se eu considerar quem é a ancestral única comum dessas quatro, a espécie A, assim como quem é a ancestral comum única dessas 8 espécies no final, a espécie A. Então, a partir da espécie A, originaram-se muitas outras aqui por uma sequência de processos de especiação, e esse processo é conhecido como irradiação adaptativa, né? Também conhecida aí como divergência adaptativa, tá? Pode usar os dois termos aí para esse processo, tá bom?
Agora imaginem, gente, que eu vou considerar então agora apenas a espécie ancestral e todas as espécies resultantes dessas várias especiações. Então eu estou vendo a ancestral comum, que está aqui, e todas as espécies depois desse monte de processos de especiação, tá bom? E isso muitas vezes vai aparecer de forma simplificada em alguns esquemas. Então, por exemplo, aqui você tem essa espécie, seria o ancestral comum de todas essas outras que estão mostradas aqui, tá? Um tetrápodo, quer dizer, um provável vertebrado aí de 4 patas, né? Que foi o ancestral comum de crocodilos, de aves, de baleias, de cavalos, de morcegos e do ser humano, tá bom? Só que aqui está super simplificado. Você tem que considerar que esse é o ancestral comum de todos. Aqui aconteceu uma série de processos de especiação, como eu mostrei no esquema anterior, até formar diversas espécies que nós temos hoje em dia. Então isso aqui, super simplificando aí o processo que eu expliquei anteriormente da irradiação adaptativa. Agora o que você tem que ver é que num processo de irradiação adaptativa, os órgãos resultantes desse processo de irradiação adaptativa são órgãos homólogos entre si, certo? Por quê? Porque todos eles são provenientes de uma estrutura ancestral que estava presente no ancestral comum a todos, tá? Então, além de considerar esses órgãos homólogos entre si, porque eles têm a mesma origem embrionária, também vamos considerar, e principalmente com esse olhar evolutivo, vamos considerar que eles são homólogos entre si, porque todos eles derivam de uma mesma estrutura ancestral que estava no ancestral comum. Tranquilos? Então, com isso aqui, entendemos bem o conceito aí de órgãos homólogos e o processo evolutivo associado, que é o processo de irradiação adaptativa. Agora aqui, vamos falar de um outro conceito da anatomia comparada, que é o conceito aí de órgãos análogos, né? Quais são as características que definem aí órgãos ou estruturas como sendo análogas entre si? Primeiramente, as formações ou origens embrionárias são diferentes, tá? Então isso é uma característica. E outra característica junto com essa é que eles possuem a mesma função. Então, nesse caso, desses órgãos aqui análogos, nós temos duas características para definir órgãos como sendo análogos entre si. Formações embrionárias diferentes e, necessariamente, eles apresentam a mesma função, tá? Detalhe é que eles são semelhantes entre si, porém não surgiram por modificações da mesma estrutura ancestral. Então, diferente dos órgãos homólogos, eles não surgem por modificações da mesma estrutura ancestral. Então eu vou mostrar um esquema na sequência para dar um exemplo, para vocês poderem entender aqui o que seria órgão análogo com um exemplo, tá bom? Então venham comigo. Então nessa figura que eu já tinha mostrado anteriormente para vocês, nós estamos vendo aqui, certo? Duas estruturas tipicamente aí, né, pensadas aí, típicas como sendo estruturas análogas entre si. Então, a asa do morcego nesse exemplo e a asa de um inseto como a libélula são classificadas como órgãos ou estruturas análogas. Por quê? Porque elas têm origens embrionárias completamente diferentes entre si. A estrutura ou conjuntinho de células do embrião do morcego que vai formar a asa dele é completamente diferente, é outro grupo de células que vai dar origem às asas da libélula. Inclusive, vocês podem ver que isso, como consequência, faz com que a estrutura das asas desses dois animais sejam completamente diferentes entre si. Então, eles apresentam uma estrutura diferente porque possuem origens embrionárias diferentes. Porém, eles possuem a mesma função. Então, quando você junta essas duas características, você pode classificar as asas desses dois animais como sendo estruturas análogas entre si. Aí, pensando a questão evolutiva associada, o processo evolutivo associado aos órgãos análogos, nós podemos entender, como está sendo mostrado aqui, a existência desses órgãos em diferentes espécies aí indica a ocorrência de um outro processo conhecido como convergência adaptativa ou evolução convergente. O que seria
a convergência adaptativa. Convergência adaptativa explica que as semelhanças entre as espécies que não apresentam ancestral comum próximo, então você tem lá a semelhança na função da asa do morcego e da asa da libélula, por exemplo, né? Então, a semelhança entre essas espécies que não apresentam ancestral comum próximo são consequência de pressões seletivas do ambiente em que vivem, tá? Então, um esquema que eu vou mostrar na sequência para a gente poder raciocinar um pouquinho qual é o sentido, o que significa esse processo de convergência adaptativa. Então, por exemplo, nesse esquema que eu coloquei para vocês, imaginem 3 espécies aqui que passem a habitar o mesmo ambiente, tá? E se eles passaram espécies diferentes, né, com ancestrais assim comum, um ancestral comum deles muito distante em termos evolutivos, no tempo aí, então são espécies bem diferentes entre si que passam a habitar o mesmo ambiente. Se eles passam a habitar o mesmo ambiente, significa que eles passam a sofrer os mesmos efeitos de seleção natural. Ou vocês podem ver aí também nos textos, né, as mesmas pressões seletivas. Ou seja, o ambiente vai causar nesses indivíduos ou vai selecionar nessas espécies características ou adaptações semelhantes. Consequentemente, eles terão adaptações semelhantes, mas não por conta deles terem ancestral comum próximo, mas sim porque eles estão sofrendo as mesmas pressões seletivas, o mesmo processo de seleção natural por estarem no mesmo ambiente. Então aqui vocês têm 2 exemplos importantes para nós podermos entender um pouquinho essa ideia da convergência adaptativa ou evolução convergente. Primeiramente aqui nós temos 4 exemplos de 4 animais, né, de 4 grupos aí de vertebrados, um salmão, que representa um peixe ósseo, um tubarão, que é um peixe cartilaginoso, um pinguim, que é uma ave, e um golfinho, que é um mamífero, tá? Então, eles apresentam ancestrais comuns muito distantes no tempo. Eles não apresentam ancestrais comuns próximos. E aí, por estarem no mesmo ambiente, que é o ambiente aquático, eles vão acabar sofrendo seleções naturais parecidas, pressões seletivas parecidas. Nesse caso aqui, nós podemos chamar atenção aqui para 2 características bem típicas. Primeiramente, a presença das nadadeiras em todos eles, né, para eles conseguirem, então, para eles poderem se locomover nesse ambiente. E outra coisa, o formato hidrodinâmico do corpo. Então você tem um formato com essa parte anterior do corpo aqui pontiaguda, ó, nos 4 animais, porque isso permite uma locomoção também mais eficiente em todos eles, tá bom? Então, essas semelhanças que surgem entre esses animais não é por conta de ter um ancestral comum próximo, mas sim por pressão seletiva de estarem no mesmo ambiente. E isso é a ideia de convergência adaptativa. No exemplo de baixo, nós observamos a mesma coisa. Então, aqui nós temos 3 exemplos aqui de animais, né? Aqui um sapo, aqui um crocodilo, aqui um hipopótamo. Os 3 com adaptações parecidas em relação ao alinhamento de olhos e narinas, tá? E o que isso tem a ver com o ambiente onde eles vivem? Eles vivem em ambientes aquáticos e eles se alimentam eles têm o alimento deles no ambiente terrestre próximo ao ambiente aquático, precisando muitas vezes pegar ou observar o entorno, né? O ambiente que está em volta dele, especialmente o ambiente que está fora da água. Como são animais que têm respiração pulmonar, eles precisam manter as narinas fora da água. Então, são 3 animais, né, com ancestral comum muito distante, não apresentam ancestral comum próximo, e acabaram desenvolvendo e têm essas características parecidas entre si devido à pressão seletiva semelhante, devido ao ambiente onde eles estarem e eles sofrerem seleções naturais semelhantes, tá bom? Então eu espero que com isso vocês tenham entendido bem aí o processo de convergência adaptativa. Espero que com essa videoaula vocês tenham entendido bem esses 2 processos aí associado à questão do estudo da evolução, né, que eu expliquei a vocês.
Se tiverem alguma dúvida, me procurem, tá bom, gente? Eu estou à disposição. Bons estudos, até a próxima aula. Um abraço, pessoal.